Vamos dialogar sobre conexões neurais, prática e aprendizagem? É com você, Lela. Vamos caminhar juntos, meu amor. Aqui fazemos uma análise aprofundada, argumentação crítica, conexões do tema do dia. Vamos começar? Inscreva-se e receba diariamente ciências e aprendizagem. Que gostoso! Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa filosofia de mais de 2000 anos que, de repente, parece que está em todo lugar. O estoicismo. É uma ferramenta antiga que está sendo redescoberta para a mente moderna e a nossa missão aqui é entender o porquê. Para isso, vamos explorar as fontes que nos contam sobre 3 gigantes do estoicismo, né? Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto. É quase como se a gente fosse conhecer 3 médicos da alma, e muito, muito diferentes entre si. O primeiro, um imperador no meio de uma crise global. O segundo, um conselheiro podre de rico e, vamos dizer, cheio de contradições. E o terceiro é um ex-escravo que ensina sobre liberdade da forma mais dura possível. E é fascinante como, apesar de viverem vidas tão distintas, eles buscavam a mesma coisa. Mas acho que é aqui que mora o primeiro grande mal-entendido sobre o estoicismo, sabe? As pessoas ouvem estoico e pensam logo no Sr. Spock de Jornada nas Estrelas. Alguém frio, lógico, quase sem emoções. E nossa, isso não poderia estar mais longe da verdade. O estoicismo não é sobre não sentir, é sobre não ser dominado pelo que você sente. Como assim? Pensa no tempo. Você não pode controlar se vai chover. De jeito nenhum. Mas você pode decidir se vai levar um guarda-chuva, ou usar uma capa, ou simplesmente aceitar se molhar e talvez até curtir a chuva. As chuvas são os eventos da vida, as coisas que acontecem com a gente. A sua decisão, a sua reação, é a única coisa que realmente importa. O que une esses 3 pensadores é essa distinção radical entre o que a gente pode controlar, nossas escolhas, nossos julgamentos, e o que a gente não pode. No fundo é isso, um treino para a cabeça, né? Um treino para a cabeça. Gostei disso. Então vamos começar pelo praticante mais improvável de todos, Marco Aurélio, o imperador filósofo. O que mais me impressiona nele, lendo as fontes, como a biografia de Pierre Grimald, é que ele não estava num retiro de meditação, sabe? Ele escreveu suas meditações no meio de campanhas militares, com o império enfrentando guerras, uma praga devastadora, traições. Como alguém consegue praticar filosofia com o mundo desabando? Essa é a chave. Para ele, a filosofia não era um passatempo acadêmico, era um kit de sobrevivência. As fontes até chamam isso de um estoicismo sujo de história, porque era forjado no caos. Ele não tinha tempo para teorias abstratas. A prática dele era diária, quase como uma higiene mental. Um dos pilares era o exame constante dos próprios pensamentos. Ele se perguntava o tempo todo: essa minha reação é útil? É justa? Está de acordo com a natureza? Então era tipo um diário de bordo mental no final de um dia caótico de imperador. Exatamente. Um exame de consciência, mas focado na virtude e na razão. E o mais incrível é que a neurociência hoje consegue meio que ver isso acontecendo no cérebro. Praticar essa autoanálise, como o Marco Aurélio fazia, literalmente fortalece a parte do nosso cérebro responsável pelo controle de impulsos, pela tomada de decisões, o córtex pré-frontal. É como se você estivesse malhando o músculo do pensar antes de agir. Faz todo sentido. Mas essa busca incessante pela virtude, ela não pode ser um fardo? Quero dizer, a pessoa se sente pressionada a ser perfeita o tempo todo. E isso deve gerar uma culpa enorme quando ela falha, o que é inevitável. Com certeza. Esse é um dos grandes riscos na filosofia dele. A linha entre a aceitação serena e uma passividade perigosa diante da injustiça é muito tênue. E o ideal de virtude é tão alto que pode sim se tornar uma fonte de angústia. Mas o objetivo não era a perfeição, e sim o esforço contínuo. Ele se lembrava constantemente da própria mortalidade, o famoso memento mori, né? Que em português seria algo como lembre-se de que você é mortal. E isso não era para ser deprimente, era para dar perspectiva. Se a vida é curta, não há tempo a perder com raiva, medo ou coisas triviais. O foco tem que ser no que importa,
Agir com justiça e coragem, aqui e agora. Ok, então, se o Marco Aurélio usava o estoicismo para governar um império e a si mesmo no caos, Sêneca parece trazer essa filosofia para nossa vida pessoal. Quase como uma terapia, não é? Perfeito. Se o Marco Aurélio é o general no campo de batalha, Sêneca é o conselheiro, o terapeuta. Nas suas cartas a Lucílio, que são a principal fonte que temos dele, a grande sacada é: nós sofremos muito mais na nossa imaginação do que na realidade. Aquela preocupação com o que pode acontecer, aquele medo de uma conversa difícil que nem aconteceu ainda, Sêneca diria que essa é a principal fonte do nosso sofrimento. Peraí, mas tem uma contradição em Sêneca que sempre me incomodou, e as fontes mencionam isso. Ele pregava a simplicidade, o desapego dos bens materiais, mas era um dos homens mais ricos e poderosos de Roma. Como a gente concilia isso? Ele, na época, já apontavam isso. Mas a defesa que se pode fazer, e que alguns analistas fazem, é que ele via a riqueza como algo indiferente. Ou seja, não é bom nem ruim em si. O que importa é como você a usa e o quão apegado você está a ela. Ele argumentava que estava pronto para perder tudo a qualquer momento. Se isso é verdade ou não, impossível saber. Mas o valor das ferramentas que ele oferece independe da vida pessoal dele. E que ferramentas são essas? A principal é uma técnica com um nome um pouco assustador. Premeditatio malorum. Premeditação dos males. Nossa, isso soa bem pessimista. Parece, né? Mas a ideia é o oposto. Não se trata de ficar se torturando imaginando desgraças. Pense nisso como um treinamento de incêndio para a mente. Você não faz um treinamento de incêndio esperando que o prédio pegue fogo. Você faz para que, se pegar fogo, você não entre em pânico e saiba o que fazer. A premeditatio malorum é isso, visualizar os piores cenários de forma controlada. E se eu perder meu emprego? E se eu ficar doente? E se alguém que eu amo partir? Ao encarar esses medos de frente, no ambiente seguro da sua mente, eles perdem o poder sobre você. Entendi. Em vez de ser um medo vago e gigante que te paralisa, você transforma num problema concreto. Ok, se eu perdesse o emprego, o que eu faria? Atualizaria meu currículo, ligaria para contatos, cortaria gastos. Torna o assustador em algo gerenciável. As mais eficazes da psicologia moderna. A ideia de exposição gradual e controlada aos medos vem direto daí. Assim como a ideia de simplicidade voluntária. Sêneca sugeria passar alguns dias vivendo com o mínimo, comendo pão e água, dormindo no chão. Não como punição, mas para você descobrir que consegue sobreviver. E que o medo da pobreza é muito pior que a pobreza em si. As ferramentas do Sêneca são poderosas, mas Epicteto, ele parece levar tudo a um outro nível. É como o cirurgião que não hesita e corta direto no osso do problema. Sem dúvida. E para entender a força de Epicteto, você precisa saber de onde ele veio. Ele era um escravo. Passou parte da vida sendo propriedade de outra pessoa. A perna dele foi quebrada de propósito pelo mestre. E é esse homem que se torna um dos maiores professores de liberdade da história. Isso dá um peso inacreditável à sua filosofia. O manual dele, que na verdade foi compilado por um aluno, é a versão mais direta e afiada do estoicismo. E a ideia central dele é aquela frase famosa que muda tudo, né? Não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Essa é a base de tudo. A distinção que ele faz é ainda mais radical que a dos outros. Para Epicteto, ou algo está 100% sob seu controle ou está 0%. Não há meio termo. O que está 100% no seu controle? Seus pensamentos, seus julgamentos, suas escolhas. E só. O que não está no seu controle? Todo o resto. Seu corpo, sua saúde, sua reputação, o que os outros pensam de você, o resultado das suas ações, tudo. A verdadeira liberdade, para ele, é focar toda a sua energia, sem exceção, naquilo que você controla e aceitar o resto com serenidade. Mas aí vem a pergunta inevitável. Isso não é uma receita para frieza? Para apatia? Se alguém te trata mal ou se você vê uma injustiça acontecendo, a resposta é só, bom, isso está fora do meu controle, então não vou me abalar. Essa é a crítica mais comum e é um risco real se a filosofia for mal aplicado. Epicteto não diria para você ser indiferente.
Ele diria que a sua ação para combater a injustiça está no seu controle, mas o resultado dessa ação não está. Você deve fazer o que é certo, mas sem se apegar ao sucesso ou ao fracasso da sua tentativa. A sua paz interior não pode depender do mundo se tornar como você quer. Mas, de novo, a conexão com a psicologia moderna é gritante. Os fundadores da TCC, Albert Ellis e Aaron Beck, citavam o epiteto abertamente como um precursor. A ideia de separar o evento, fui demitida, do julgamento, isso é uma catástrofe, minha vida acabou, é a base da reestruturação cognitiva. E a ferramenta prática dele seria a mais direta de todas, eu imagino. A mais direta e talvez a mais útil no dia a dia. É o que a gente pode chamar de tabela de controle. Diante de qualquer situação que te cause estresse, pega um papel e divide em 2 colunas. De um lado, o que depende de mim. Do outro, o que não depende de mim. Eu mesmo já tentei fazer isso num dia de caos com voo cancelado. Na coluna Não controlo, o clima, a decisão da companhia aérea. Na coluna Controlo, minha paciência, avisar quem estava me esperando, procurar um lanche, ler um livro. É impressionante como algo tão simples muda sua perspectiva e acalma a mente, porque você para de gastar energia tentando mudar o imutável. Ok, vamos organizar isso. Aqui é onde fica realmente interessante. Temos 3 abordagens. Marco Aurélio nos dá o estoicismo do dever, da liderança. Sêneca nos dá a terapia da alma, a preparação emocional. E Epicteto, a busca radical pela liberdade interior. 3 caminhos que levam ao mesmo lugar. O objetivo comum não é transformar a pessoa numa rocha sem sentimentos. De jeito nenhum. O objetivo é dar estabilidade. É aprender a não ser um barco à deriva, sabe? Jogado de um lado para o outro por qualquer onda de emoção ou evento externo. E o que é mais fascinante é ver como a ciência, 2000 anos depois, está validando essas práticas. As fontes que temos citado citam estudos experimentais recentes com treinamentos estoicos online. Os resultados são bem concretos. Em grupos com alto risco de ansiedade, observaram uma redução na ruminação. Sabe aquele ciclo de pensamentos negativos? Uma redução entre 13% e 18%. Isso é bastante significativo. Muito. E não para por aí. Outras revisões de artigos sobre estoicismo, mindfulness e o cérebro mostram uma sobreposição enorme entre as práticas de autoobservação dos estoicos e os mecanismos de regulação emocional que a neurociência estuda hoje. Basicamente, a ciência está mapeando no cérebro os caminhos que esses filósofos descobriram só com a introspecção. Mas essa ideia de controlar o que você pode, ela não pode ser usada de um jeito perigoso? Tipo, para dizer para alguém que está sofrendo com pobreza ou preconceito que o problema é só a percepção dele? Isso só um pouco cruel. Você tocou no ponto mais importante e perigoso. As fontes alertam para o que chamam de estoicismo vulgar, ou pseudo-estoicismo. É a aplicação superficial e distorcida da filosofia que vira modinha de internet. É quando o estoicismo se transforma em 3 coisas tóxicas. Primeiro, simples repressão de emoções, o famoso engole o choro. Segundo, uma autoexigência cruel que não aceita falhas. E terceiro, o mais grave, a culpabilização da vítima. É usar a distinção controle-não controle para ignorar injustiças sociais, estruturais. Dizer a alguém que sofre que o problema é só a sua atitude não é estoicismo, é crueldade. O verdadeiro estoicismo sempre teve um componente ético e social fortíssimo. Entendi. É uma ferramenta que exige nuance e sabedoria para ser usada corretamente. Então, o que tudo isso significa? Fizemos essa jornada por 3 mentes incríveis, de um imperador a um ex-escravo, e vimos como um conjunto de ideias antigas oferece um kit de ferramentas mentais que não só sobreviveu ao tempo, mas que agora está sendo validado e até integrado pela ciência. É a prova de que a busca por serenidade e sabedoria prática nunca sai de moda. Exato. E isso levanta uma questão importante para a gente levar para casa. Todas as fontes que analisamos mostram de forma muito clara como o estoicismo é uma ferramenta poderosa para o indivíduo gerenciar suas reações ao mundo. A reflexão que fica é: num mundo com tantos problemas coletivos, com injustiças estruturais tão evidentes, qual é o papel e, principalmente,
qual é o limite de uma filosofia focada primariamente na autotransformação? Onde a busca pela serenidade interior encontra a necessidade urgente de ação exterior para mudar o que é injusto, mesmo que essa mudança esteja, a princípio, fora do nosso controle. Oi, eu sou a Lela e quero agradecer a todos que acompanharam o podcast Conexão Neural. Obrigada por estarem com a gente. Material de estudo, cartões interativos, infográficos, mapa mental e dicas está disponível nos links da descrição. Deixa nos comentários os temas que você quer ouvir no próximo Conexão Neural. Deixa um alôzinho pro Macedo e para mim nos comentários. Boa noite. Amanhã estaremos aqui esperando por vocês. Tchau. Te amo, Macedo.